Evangelho, sexta-feira da quinta semana do tempo pascal, hoje festa de São Filipe e São Tiago Menor, apóstolos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da quinta semana do tempo pascal, hoje festa dos apóstolos São Filipe e São Tiago Menor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva de volta ao 14º capítulo do Evangelho de São João, para nos trazer o episódio do diálogo entre Nosso Senhor e Filipe. O Evangelho de hoje começa com o Senhor declarando a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Com essas palavras o Senhor se apresenta diante de seus apóstolos mais uma vez, agora como caminho, verdade e vida. A pergunta de Filipe faz uma oposição à afirmação do Senhor. Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Para que se veja o Pai, é preciso caminhar na verdade e alcançar a vida. Para ver o Pai, é preciso Jesus. Filipe quer ver o Pai, e é justo o seu desejo de ver o Pai, mas ele precisa percorrer o caminho que é Jesus. Não basta saber, não basta ter conhecimento, é preciso percorrer esse caminho que nos leva ao Pai, que nos revela o Pai. Ver o Pai não é um gesto, não deve reduzir-se a um gesto de curiosidade, mas ao desejo de uma verdadeira e sincera aliança. O Filho conhece o Pai e o Pai conhece o Filho, o que significa dizer que um tem o seu coração completamente aberto para o outro e um recolhe no íntimo do seu coração a presença do outro em todo o seu significado, importância e valor. Desejar ver o Pai deve ser um desejo do coração de todas as almas. Mas, para vê-lo,
É preciso percorrer o caminho que nos leva até Ele, recolher a verdade que nos revela a sua presença. Se supõe que nós tomemos conosco a vida que lhe é própria. Para que isso aconteça, o Senhor nos entregou a sua palavra e cumpriu as obras do seu amor, de maneira que seja possível percorrer essa estrada através da obediência à palavra e do cumprimento do mandamento da caridade. Ele nos deixou essa declaração de verdade para que todo homem que a pratique possa unir-se a Deus. Ele nos deu o testemunho a seguir, a fim de que não nos perguntemos como é que isso se fará, mas nos disponhamos a fazer como Ele nos disser. A celebração de hoje traz para nós o testemunho desses dois discípulos que de fato se deixaram instruir pelo Senhor. Como faremos para dar pão a tanta gente? Perguntou Filipe. E ele em seguida se deixou instruir e orientar pelo Senhor e cumpriu tudo o que o Senhor lhe disse. Ele que desejava ver o Pai, perseverou com Jesus até o fim e pôde finalmente contemplar o Pai, face a face. Da mesma forma, Tiago, que pouco a pouco, conhecendo o Senhor e vivendo a vida que o Senhor oferece por ele, o ama sempre mais e educa as comunidades cristãs a percorrerem, a perseguirem o mesmo itinerário no Senhor. E dessa forma nos entrega as cartas que hoje estão no Novo Testamento, as cartas de São Tiago, as cartas católicas, através das quais podemos conhecer a beleza e a grande relevância na vida dos primeiros cristãos do exercício da autêntica caridade. Esses são os testemunhos daqueles que se deixaram conduzir pelo Senhor, que contemplaram e contemplam agora a face do Pai, mas por terem percorrido o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Peçamos a intercessão dos apóstolos para que nós também possamos percorrer essa estrada de coração aberto, com completa entrega de vida ao Senhor. Ele mesmo nos disse: todo aquele que acreditar e com ele permanecer, fará obras ainda maiores do que essas que estão vendo, o que significa dizer que ele confiará a nós obras ainda mais maravilhosas, confirmando o que ouvíamos no domingo sobre a videira e os ramos. Os frutos o Senhor quer dar a conhecer ao mundo sob os ramos da bendita figueira, que é a Igreja. Então, quando o Senhor diz que quem acreditar fará obras ainda maior, significa dizer que todos aqueles que se unirem a Cristo pela fé, o Pai manifestará ao mundo o seu poder através da vida de seus filhos. Obrigado, Senhor, porque de muitos modos e maneiras o Senhor constantemente se mostra em seu infinito amor por cada um de nós, como um Deus que se faz próximo, que nos acolhe, que nos orienta, que nos livra do mal, que nos protege de todos os perigos. Nós te agradecemos e te bendizemos, Senhor, pelo seu infinito amor
pedimos que pela intercessão dos santos apóstolos, o Senhor livre os nossos bispos, os nossos pastores de se encontrarem em situação de perigo e de dispersão. Que o Senhor tenha misericórdia, nós vos suplicamos, de todos aqueles que se dispersaram e que tanto necessitam da assistência divina para poder retomarem a estrada agradável ao seu coração. Porque é sempre possível, meus irmãos, que venhamos a admitir uma estrada de vida para nós. Mas é preciso que essa estrada seja aquela que o Senhor nos propõe. Por isso, dizer sempre, Senhor, não a minha, mas a vossa vontade, seja cumprida agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. É uma súplica que precisa nos acompanhar cotidianamente. Às vezes pensamos, bom, os apóstolos tinham por missão confirmar a fé no seio da igreja, mas essa fé que nos foi transmitida está sendo também confirmada na nossa vida cotidiana para se tornar transmissão nas próximas gerações. Então, como é importante saber que o Senhor não nos dá o dom da fé apenas para ser participado por nós, mas para que nós possamos também operar sobre esse dom a participação, em favor da participação de muitos irmãos e irmãs. O Senhor nos concede o dom que nos assegura a salvação, mas ao mesmo tempo nos reveste de graças para que nós possamos testemunhar e frutificar os sinais do amor de salvação do Senhor no meio de nós, a fim de que muitos corações, vendo, acreditem e acreditando, recebam sempre mais o que o Senhor lhes diz, a fim de que a vida de cada um deles seja um reflexo da vontade soberana de Deus e um testemunho no mundo de como Deus faz nova e transforma todas as coisas. Ontem eu tive o grande privilégio de poder visitar as relíquias de São Filipe e de São Tiago Menor, expostas na Basílica dos 11 Apóstolos, que fica próximo à Praça Veneza, na cidade de Roma. É o mesmo caminho que vai nos levar diante da Universidade Gregoriana, ou então em direção à Fontana de Trevi, tão famoso ponto turístico da cidade. A igreja, que é enorme, pode passar às vezes desapercebida quando um não está atento em buscá-la naquela região. Mas quando a encontramos em meio aos palácios, aos prédios que ali estão, né, e de certa forma escondem, ao entrarmos nos damos conta da grande beleza da inteira construção, mas imediatamente abaixo do altar a descida que leva à cripta dos apóstolos e lá a urna funerária que traz as relíquias dos santos apóstolos, que nesses dias é trazida para a parte superior, para a veneração dos fiéis. Pensamos de maneira particular que os apóstolos de Cristo nos abençoem junto com a Virgem Maria, a fim de que nós possamos perseverar sempre na fé, testemunhando a infinita misericórdia do coração do nosso Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, e pela intercessão de todos os apóstolos de Cristo, desça sobre vós a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sagrado coração de Jesus, nós confiamos em vós.
que essa memória do Sagrado Coração de Jesus hoje vem associada a essa grande celebração dos apóstolos, que através da intercessão dos apóstolos nós possamos recolher toda a vida e toda a misericórdia presente nesse Sagrado Coração. Deus abençoe a todos.